Em primeiro lugar, eu volto a agradecer a vossa presença, a agradecer particularmente a presença da doutora Paula Sousa, vereadora da Câmara Municipal da Praia da Vitória, quer pela sua presença, quer também ao município da Praia da Vitória ter acolhido, cedendo este espaço para esta iniciativa. Dizer-vos que, no contexto das atividades do Grêmio Atlântico, nós planeamos realizar este ano um primeiro encontro sobre o livre pensamento, que é qualquer coisa que hoje em dia nos parece cada vez mais necessário refletir, porque nós somos confrontados, por um lado, com conteúdos e uma informação muito variada, nem toda ela, ou a maior parte dela, não verdadeira, e também com muitas questões que têm a ver com alguma intolerância relativamente ao pensamento. Por isso nós entendemos que a coragem de pensar por si próprio, sem dogmas, é muito importante no dia de hoje. Procurar a verdade e a liberdade, valorizando uma autonomia da razão e da consciência. Recusar os acriticismos e os dogmas que nos são impostos. Penso que isto é, hoje em dia, comumente aceito, mas nem sempre praticado e, muitas vezes, levam-nos a ter atitudes de acriticismo e querermos confiar e querermos trazer para dentro de nós dogmas. Para isso, nós convidamos dos conferencistas ou intervenientes que nos vão dar o seu testemunho e vão-nos ajudar, acima de tudo, a pensar sobre o que é o livre pensamento, o que deve ser o livre pensamento hoje em dia. Em primeiro lugar, eu apresento e cito Feliciana Ferreira, a quem eu agradeço a disponibilidade para estar aqui conosco, o entusiasmo que colocou desde a primeira hora que recebeu o convite para estar aqui conosco. Feliciana Ferreira é nascida em Santa Comba, em Ceia, em 49, viveu no Brasil até aos 6 anos, licenciou-se em Português e Literatura, entretanto regressa a Portugal em 72, após ter sido baleada numa manifestação contra a ditadura militar. Já se vê de quem nós estamos a falar. Jornalista por vocação, trabalhou no Diário de Notícias até à sua reforma, destacando-se por uma reportagem premiada no Uganda durante a crise, uma reportagem sobre o Uganda durante a crise do ébola. Foi presa em Caxias em 1975, afastando-se depois da política partidária. Viúva aos 40 anos, conciliou maternidade e carreira com a dedicação à maçonaria feminina, tendo sido grã-mestra da grande loja feminina de Portugal. Muito obrigado à Feliciana por estar aqui entre nós e nos ajudar a pensar. No fundo é isto. Convidamos também o Dr. Luís Natal Marques, a quem também agradeço por estar aqui connosco, que é economista, mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional, com especialização em crime organizado. Foi docente universitário, consultor, gestor público e presidente da SGI Europe na delegação portuguesa. Membro fundador da UNA Portugal, liderou projetos sobre ética e sustentabilidade. É um homem da poesia e da prosa também. Publicou obras como Scordatura, em 97, e romances na Zaina Editores. É, acima de tudo, um livre pensador, por isso também está aqui connosco a ensinar-nos a pensar, um humanista e espiritual, é membro do Grêmio Lusitano e do Grande Oriente Lusitano, naturalmente, e da Ordem Rosa Cruz, onde foi grande conselheiro para Portugal. Muito obrigado também ao Luís Natal Marques por estar aqui connosco. Depois de nós os ouvirmos, eles predispõem-se para conversarem connosco, vamos também interagir com eles, porque só assim é que fará sentido esta plateia, tão chegada como nós estamos aqui, de uma forma mais intimista, por isso viemos aqui para o palco deste excelente auditório, mas aqui estamos todos muito mais próximos, portanto, para podermos falar com eles, tu cá, tu para lá. A seguir a isto, depois da conversa que naturalmente ocorrerá, vamos ter o privilégio de ouvir o Zé Pedro Correia, a quem também eu agradeço a disponibilidade para vir aqui, o entusiasmo
e a forma como veio, generosamente, gratuita. Para estar aqui connosco, o José Pedro Correia é um lisboeta, portanto um alfacinha, nascido em 65, iniciou-se no piano após abandonar a engenharia mecânica. Bom, há pouco estava-se a falar que os pianos também têm mecânica, não é? Portanto, isso se calhar pode ajudar um pianista. Formado no Conservatório Nacional, ele é mestre em ensino do piano e formação musical, trabalhou com mestres como Helena Saia Costa, Christoph Lisk, no Mozarteum de Salzburgo, é professor no Conservatório de Dom Dinis desde 1990, tem realizado recitais e criado projetos como Ars Duos e Sincronizando, cruzando música erudita, jazz e cultura amazónica. É autor de várias obras para piano e música cênica e compôs, por exemplo, peças de Natália Correia e uma opereta infantil. Vamos ter a oportunidade de ouvir 3 peças dele, uma peça de Mozart, uma fantasia em dó menor, capa 475, um soneto 104 del Petrarca de Franz Liszt e, finalmente, um tríptico iniciático, um ciclo de 3 peças para piano da sua própria autoria. Portanto, é um privilégio termos aqui o José Pedro connosco e um privilégio, acima de tudo, que ele vai-nos comentar este concerto. Porque nós normalmente assistimos a concertos, mas nem todos eles são comentados pelos próprios intérpretes. Portanto, vai ser um privilégio. Portanto, agradecendo a todos vós a presença, quer daqueles que estão aqui do exterior, os nossos conferencistas José Pedro, e todos vós que vêm aqui passar este fim de tarde à Praia da Vitória connosco, neste excelente auditório, também a quem se agradece ao município da Praia da Vitória. Eu vou-me passar para ali apenas para perceber quem quer depois usar da palavra, pelo menos para fazer uma hierarquização por ordem de quem pedir, porque eles é que vão conversar. Não vou moderar, senão hierarquizar as intervenções da vossa parte. Muito obrigado pela vossa presença. Quando me convidaram para estar hoje aqui, e dado o tema a ser tratado, expliquei a quem de direito que não era historiadora e, como tal, não estava à altura da tarefa. Insistiram e és-me perante vós, com a minha formação em letras, que exerceu jornalismo ativo por 33 anos, uma cidadã que tentou sempre lutar pelas causas em que acreditava e uma mulher livre que há 3 décadas recebeu a luz. Assim, o que fazer? Enveredar pelos caminhos da história com um autocurso acelerado? Não. Intelectualmente não o podia fazer. Optei, ao contrário, usar a minha experiência de vida e de alguns poucos saberes para convosco viajar em total liberdade pelas asas do livre pensamento. Vamos à história, sim, mas apenas aqueles pilares básicos desta corrente. Sabe-se que o livre pensamento sustenta que os fenómenos e todas as coisas devem ser formadas a partir da ciência, da lógica e da razão e não devem ser influenciados por nenhuma tradição, autoridade ou qualquer dogma. Cresce em popularidade nos séculos XVIII e XIX, quando ganhava cada vez mais força a ideia de desenvolver um raciocínio livre, não sujeito a influências de ideias pré-concebidas. Na política, o livre pensamento é fruto das correntes progressistas dos séculos XVII e XVIII, onde se encontra a gênese do liberalismo político. Considera-se hoje que Voltaire e Thomas More foram predecessores do movimento de livre pensar, ou seja, livres pensadores avant la lettre. Deixo agora os compêndios e volto para dentro de mim, para vivências acumuladas ao longo dos meus 76 anos. Um dos pensadores que mais contribuiu para a minha visão de mundo é Charles Porset, autor de uma obra que deveria ser obrigatória em todas as bibliotecas. Tem por título Ousar Pensar e nas suas mais de 600 páginas abre-nos um mundo de ideias.
De forma brilhante, Porcé partiu do conceito de sapere aude, do filósofo Immanuel Kant, que significa ouse saber ou atreve-te a conhecer, e que foi uma das bases do iluminismo para ir mais longe. Sapere aude é um convite à autonomia intelectual e um apelo para que se use a razão, que se abandonem os preconceitos e que pensemos por nós próprios. Ousemos então hoje pensar em conjunto. Exerci a profissão de jornalista e vivia apaixonadamente. Tive o privilégio de ter tido grandes mestres e recordo o tempo em que, trabalhando no Diário de Notícias, sabia que uma peça de 20 linhas ali publicada tinha por vezes mais força do que uma página inteira noutro jornal. Isto porque no Diário de Notícias a palavra de ordem era credibilidade. Recorro a alguns pontos do Código Deontológico dos Jornalistas. O jornalista deve relatar os fatos com rigor e exatidão e interpretá-los com honestidade. Os fatos devem ser comprovados, ouvindo as partes com interesses atendíveis no caso. A distinção entre notícia e opinião deve ficar bem clara aos olhos do público. O jornalista deve combater a censura e o sensacionalismo e considerar a acusação sem provas e o plágio como graves faltas profissionais. O jornalista deve usar como critério fundamental a identificação das fontes. O jornalista não deve revelar, mesmo em juízo, as suas fontes confidenciais de informação, nem desrespeitar os compromissos assumidos, exceto se o tentarem usar para canalizar informações falsas. As opiniões devem ser sempre atribuídas. Apoio-me também numa comunicação do professor Joaquim Fidalgo, que, dada a sua importância, passo a citar um excerto. O jornalista não é um mero correio entre uma fonte que lhe fornece determinados dados e um público a quem ele diligentemente a transmite. Se é verdadeiramente o responsável pela informação que difunde, é também responsável pela escolha das fontes a que recorre, pela escolha das fontes a que recorre, pela confirmação dos dados junto das fontes diversas, pela análise da veracidade e fiabilidade da informação, pela ponderação de eventuais interesses em jogo, pela prudência face a hipotéticas manipulações. E é, naturalmente, responsável pelos riscos que decide correr ao ficar nas mãos de uma só fonte, para mais confidencial, ao dar crédito a alguém que eventualmente pouco conhece, ao tomar como boa uma informação que não é possível confirmar factual ou documentalmente. E será que é isto praticado no jornalismo que hoje se faz em Portugal? Em poucos casos, sim. Na grande maioria, não. À semelhança do que acontece na política, por exemplo, escasseiam nas redações e nas direções dos jornais figuras tutelares. Com o mercado de trabalho saturado, para onde os cursos de comunicação social continuam a tirar anualmente centenas de licenciados, os órgãos de comunicação social não se coíbem a receber estagiários a custo zero ou a pagar salários inqualificáveis a jornalistas que, sem modelos éticos, tudo fazem para conseguir a sua caixa. A credibilidade, regra de ouro do jornalismo, está mal e recomenda-se. Quantas vezes uma informação é posta a circular na internet sem ter sido confirmada? Muitas, demasiadas. O termo fake news entrou nas nossas vidas. E note-se, o próprio termo é uma contradição. Uma notícia falsa não é uma notícia. A tradução correta seria, pois, boatos. Aprendi que o contraditório é o escrutínio democrático do jornalista. Não o exercendo, estamos a ferir a própria democracia. Vivemos na era do digital
e ainda não sabemos como lidar com este mundo novo que nos alicia por um lado, mas que nos pode destruir por outro. Num artigo publicado recentemente no Expresso, o professor José Maria Pimentel faz a pergunta: como resistir à avalanche do mundo digital? E escreve que é difícil garantir a qualidade de toda a informação que nos chega e não podemos controlar os algoritmos das plataformas. Mas acrescenta: devemos treinar o nosso pensamento crítico. Deste artigo, trago-vos ainda este pequeno excerto, dada a sua relevância. O ingrediente fundamental do pensamento crítico é o tempo para pensar e processar informação. E as plataformas digitais foram concebidas para nos manter em reação permanente. Para contrariar essa lógica, pratique a higiene digital, defina limites de uso, desligue notificações, reserve momentos offline e varie os formatos de consumo. Leia livros, ouça podcasts, explore conteúdos longos. Num espaço público fragmentado, cultivar a empatia e o pensamento crítico é um gesto simples, mas decisivo. Empatia. Outro conceito cada vez mais desprezado. A sociedade tribaliza-se. Já não procuramos o olhar do outro, a diferença. Não aceitamos o pensamento do outro. Sou eu e o meu grupo. O outro é o inimigo. Somos incapazes de pensar que nos anos 60 milhares e milhares de portugueses emigraram à procura de uma vida melhor. Hoje, os que nos procuram com o mesmo ideal são invasores, usurpadores. Não pensamos. Como não pensamos que tantos destes invasores pagaram com a vida nas águas do Mediterrâneo. Apoio-me agora noutra coluna da minha vida, os livros. Não tenho bens materiais de monta, exceção feita talvez à minha biblioteca, que já ultrapassa os 6.000 títulos. Com eles aprendi a pensar e neles bebi de tudo um pouco. Os clássicos portugueses, brasileiros, franceses, ingleses, russos, alemães e por aí afora. E quando começaram os sinais de que este ou aquele livro deveria ser proibido, dediquei-me a estudar o tema e entre as várias obras que li, destaco a História Universal da Destruição de Livros, de Fernando Baez, publicado em 2004. O subtítulo da obra é revelador: Das tabuinhas sumérias à Guerra do Iraque. Sim, o autor percorre os séculos de história, provando que este crime perpetrado contra a memória da humanidade perde-se nas brumas dos tempos. Desde a antiguidade grega até o mundo islâmico, desde os códices pré-hispânicos perdidos no fogo durante a época colonial, ou a destruição nazi de milhares de livros judaicos, e não só, até às situações atuais de censura em numerosos países. Sustenta o autor que o livro não é destruído como objeto físico, mas como vínculo de memória. Cita Milton, escreveu em 1664 que o destruído num livro era a racionalidade representada e quem destrói um bom livro mata a própria razão. Estamos de novo na área do pensamento. Pensar. E pensar de forma livre e crítica assusta os que se julgam detentores da verdade. Passa agora a um conceito que considero estruturante, o da laicidade. A separação entre a Igreja e o Estado é uma pedra de toque numa sociedade que se quer livre. O Estado é de todos, para todos, e a religião é do foro íntimo de cada indivíduo. A história mostra-nos que, em nome da religião, travaram-se as mais ferozes guerras. Pensemos na Europa, escrita em sangue, com as lutas entre católicos e protestantes a envolverem as principais potências da época.
Espanha, França, Inglaterra, ou nas cruzadas, com destaque para a cruzada contra os cátaros, que dizimou uma comunidade inteira. Os cátaros tinham ousadia de pensar, e para Roma isso não era admissível. E chegamos aos conceitos essenciais, aqueles que são a base do livre pensamento, a democracia e a liberdade. Num trabalho recente, a professora Margarida Almeida Rocha fez esta síntese, que pela qualidade vos trago. Entendida como governo do povo, a democracia tem na liberdade o seu alicerce fundamental. Imbuído na filosofia das luzes, Kant exortava os indivíduos a usarem saber e aude, enfatizando a necessidade de uma opinião pública esclarecida para sustentar um regime verdadeiramente livre. Habermas, por sua vez, desenvolveu essa ideia ao destacar a importância do debate racional no espaço público, procurando garantir que as decisões políticas não sejam mero reflexo de interesses particulares, mas o resultado de um consenso legítimo e informado. A verdadeira democracia, portanto, não se resume ao governo da maioria, mas exige um compromisso com o pluralismo e a proteção das minorias. A liberdade de expressão e o direito ao dissenso são garantias essenciais para evitar que o poder da maioria se converta em tirania. Sem um público esclarecido e crítico, capaz de questionar e refletir, a democracia corre o risco de degenerar num sistema onde a voz dominante silencia todas as outras. Assim sendo, o desafio da democracia moderna é equilibrar a vontade popular com a salvaguarda dos direitos individuais. Apenas através do contínuo exercício do pensamento crítico e do debate racional, princípios defendidos pelos iluministas e reforçados por Habermas, é possível construir uma sociedade verdadeiramente livre e justa. Há 30 anos foi-me dada a oportunidade de abrir mais o meu pensamento, num lugar onde se cultiva a empatia, onde o dogma não existe, onde se trabalha para nos melhorarmos a nós próprios e a sociedade, encontrei um espaço onde o livre pensamento é o bem maior. Encontros como este são a prova de que em conjunto aprendemos todos. Pensar, pensar, pensar. E nunca esqueçamos, não há machado que corte a raiz do pensamento. Disse-vos no início não ser historiadora e que esta conversa seria assente na minha experiência de vida. E nesta vida já longa, outro elemento foi sempre decisivo, a música. Música que tantas e tantas vezes esteve e está ao serviço da liberdade de pensamento. Assim, antes de partilharmos ideias, deixo-vos com as palavras do poeta, no caso, David Mourão Ferreira, e a música de Alain Ullmann. Ninguém pode ser obrigado a acreditar naquilo que não compreende ou não aceita com a sua própria razão. O livre pensamento não é propriamente uma filosofia, mas uma atitude filosófica e ética. Naturalmente, nós podemos sempre pensar, até porque o próprio conceito de ética tem evoluído muito ao longo dos tempos, de que ética é que nós estamos a falar? Eu tenho para mim que a ética, entre muitas outras coisas, será aquilo que nós fazemos com a liberdade que temos. E o impacto que isso tem nos outros, na minha perspectiva. E penso também que, pelo menos na corrente de pensamento que nós aqui estamos, nós não estamos a falar da ética das intenções. Nós estamos a falar da ética da responsabilidade. Não é?
Porque, por vezes, quem vai neste percurso da ética das intenções, pronto, as intenções eram boas, está tudo bem. E se alguma coisa correr mal, enfim, provavelmente vai-se ali ao confessionário, fazemos uma confissão, limpamos a consciência e continuamos em frente. Naturalmente que nós estamos aqui a falar da ética da responsabilidade um pouco na senda do Carlotto Appel, porque aquilo que nós fazemos e não fazemos tem consequências. Não é? Agora, na verdade, nós... na sociedade em que vivemos em sociedade, também temos que nos suportar uns aos outros. E, portanto, toleramos, se calhar, às vezes, determinado tipo de coisas ou determinado tipo de atitudes que, não sei se não ultrapassaram muitas das vezes as nossas linhas vermelhas. Não é? Porque eu tenho para mim, sempre tive, que a tolerância em excesso é conivência. A tolerância em excesso é conivência. E muitas das vezes, agora aqui um pouco naquela senda da banalização do mal, da Hannah Arendt, enfim, vamos tolerando e depois perguntamos, mas como é que nós chegamos aqui? Chegamos aqui porque se calhar fomos encolhendo os ombros. Chegamos aqui porque se calhar fomos dizendo... enfim, não nos quisemos dar ao trabalho, se calhar, de... levantar o braço quando achamos que alguma coisa exatamente não está bem. Eu vou levantá-lo já. Ouve-se muito mal o que está a dizer. Tenho que juntar essa coisa e desta ordem mais perto para ver se é mal. Sim, vou tentar ficar com ela próxima dos queixos. Tudo bem, tudo bem. E, portanto, diz-se, não é? Que o livre pensamento defende que as opiniões, a política ou a moral não devem basear-se em dogmas ou tradições impostas, mas na razão. Curiosamente, a ética é considerada como a ciência da moralidade, porque ela reflete efetivamente sobre as éticas, sobre as moralidades existentes. Moralidades religiosas, enfim, usos, costumes, enfim, tudo isso. Eu falava hoje aqui com o nosso querido pianista, e falava-lhe de uma experiência que tive aqui há uns tempos, tinha veio responsável de uma empresa pública, que gera habitação municipal na cidade de Lisboa. 24 mil apartamentos, enfim, que estão distribuídos a pessoas de recursos, enfim, mais módicos. E de um pedido que me fizeram de uma estrutura municipal para fazer casamentos daquela etnia. E eu realmente disse que sim. Tudo bem, usem lá este equipamento para fazer os casamentos que quiserem. A determinada altura proibi, por simplesmente disse não, comigo já não. Então, mas o que é que se passou para mudar de opinião? Bom, uma coisa muito simples. É que a determinada altura apercebi-me que os casamentos que estavam a ser realizados era entre meninas de 13 e 14 anos e adultos. Ora, as meninas de 13 e 14 anos, na minha perspectiva, têm mais é que estar na escola. Não é? E, portanto, nós, enfim, mas é o nosso costume, é o nosso uso, é a nossa cultura. Bom, para mim, era uma linha vermelha. Naturalmente, são livres de terem os usos e costumes que quiserem, do meu ponto de vista, há coisas que, acima de tudo, e na minha perspectiva, estão acima, enfim, serão, se quiserem, enfim... do ponto de vista cultural, coisas, enfim, que não estão, digamos, em conformidade, pelo menos com aquilo que nós pensamos. E, portanto, a moral baseada na razão, dizia eu, que se chama ética. Depois também fala-se da laicidade. Laicidade, separação entre o poder político e o poder religioso. Mas como separá-lo? Bom, todos nós sabemos a grande distinção que existe entre aquilo que é a espiritualidade e aquilo que é a religião. São coisas diferentes. A espiritualidade é a relação de cada um de nós, enfim, com aquilo que dizem os Rosa Cruzes, o Deus do nosso coração e da nossa compreensão. E não vale a pena discutir o que isso é. Porque a discussão da natureza de Deus e daquilo que Ele é ou deixa de ser, da figura do Criador,
tem dado, do ponto de vista prático, aso, como muito bem referiu, enfim, a guerras tremendas, a coisas absolutamente indescritíveis e normalmente até não no confronto entre diferentes religiões, mas são mais sangrentas dentro das próprias religiões, as dissensões que existem dentro das próprias religiões. E, portanto, a espiritualidade é essa relação que nós temos com o transcendente, e que todos nós, acho eu, que temos. Quer dizer, enfim, é um pressuposto, se calhar, abusivo da minha parte. Naturalmente que também sabemos como é que surgem as religiões. Bom, naturalmente, um avatar, um Messias, um profeta, que tem uma revelação, transmite, digamos, a um grupo que lhe é próximo, e esse grupo depois, a partir daquilo, constrói uma igreja. Quer dizer, as religiões mais não são do que a espiritualidade socializada. Não é? Aquilo que está no foro individual passa a estar no foro, é passar do eu para o nós. Não é? De alguma forma, as religiões são intermediárias. As religiões são intermediárias. Não é? São intermediárias entre o profano e o divino. Agora, como tratar as religiões? A religiosidade é do foro íntimo de cada um, as religiões à partida também deveriam ser, mas o que é certo é que socialmente elas têm a sua importância e movimentam-se, digamos, na sociedade. Agora, como é que fazemos? Promovemos a laicidade lutando contra as religiões, e há muita gente que luta contra as religiões, dentro de uma espécie de ateísmo apostólico, digamos, desculpem a expressão, não é? Em que se dedicam a combater, por simplesmente, as religiões. Estamos a falar da laicidade enquanto um Estado indiferente às religiões. Estamos a falar da laicidade enquanto apoio a todas as religiões de forma indistinta. Não é? Nós sabemos que esta tem sido a prática da República Portuguesa. Tem sido a prática da República. Porque quando no artigo 41 da Constituição se diz que aliás, o título do artigo liberdade de consciência, de religião e de culto, bom, entende-se que naturalmente, enfim, todas as religiões devem ser acolhidas, digamos, em pé de igualdade. Muito embora nós saibamos que aqui entre nós, aliás, na Europa do Sul, houve, durante um determinado período, grandes movimentos anticlericais, nos quais a própria maçonaria se integrou. Não é? A razão pela qual isso acontece, os historiadores também vão dizendo, e haverá aí certamente historiadores aqui na assistência, que isso se passou pelo facto de nós, na Europa do Sul, termos estado na presença de monarquias absolutas, em que o poder da Igreja e o poder do rei se confundia, e, portanto, lutar contra a monarquia, lutar pela democracia, lutar pelo um certo liberalismo, enfim, envolvia também, naturalmente, a ser anticlerical. Se formos para a Europa do Norte, este problema não se põe, porque, naturalmente, que enfim, haviam os parlamentos, as monarquias não eram propriamente monarquias absolutas e, por conseguinte, não havia a necessidade, até mesmo da maçonaria do Norte, não é? Do Norte da Europa, se transformar nesta situação de uma maçonaria anticlerical. Depois, a aproximação do livre pensamento a um certo positivismo. Bom, hoje em dia já não é tão claro, pelo menos da parte de alguns cientistas, esta coisa de dizer que a própria ciência se tem que afirmar contra a religião. Porque até, enfim, na parte de alguns cientistas que têm também as suas crenças, não é? Era aquilo que eu dizia também hoje em conversa. Se nós considerarmos tudo aquilo que desconhecemos como uma bolacha,
A ciência tem esta particularidade de ir dando dentadas na bolacha. Vai comendo a bolacha. Vai trazendo para a realidade, a epistemologia vai trazendo, digamos, o conhecimento científico, a explicação dos fenómenos, não é? Vai trazendo exatamente para a nossa realidade e para a nossa sociedade atual. Ora, se nós pensarmos que a epistemologia traz este conhecimento para a nossa realidade, também temos que saber que eu agora estou aqui a tentar fazer uma construção que seja perceptível, não é? Portanto, ao trazer esse conhecimento exatamente para a realidade, e sabendo nós que, do ponto de vista prático, existem dois termos para designar aquilo que é o conhecimento. Por um lado, sabemos perfeitamente, por outro lado, temos a gnosis, que tem a ver com o conhecimento direto, por outro lado, temos a epistemologia, que tem a ver com o conhecimento científico, não é? Portanto, ao trazer para o conhecimento da realidade, portanto, da sociedade e esse conhecimento científico, nós podemos pensar o seguinte: então, e quando a bolacha estiver toda comida? Bom, dirão os positivistas que Deus morreu. Dirão os espiritualistas, chegamos a eles. Bom, e nós aqui que também estamos aqui numa associação que faz assim umas iniciações, assim umas coisas, sabemos bem quanto também é preciso morrer para nascer. Sabemos disso. E sabemos bem como dizia também o próprio Einstein, como quanto mais aprofundava, digamos, a sua ciência, mais ele achava que estava próximo do Criador. Isto é, hoje em dia nós temos exatamente muitos cientistas que não encontram no fenómeno da ciência qualquer contradição com a figura do Criador. Até porque as leis naturais, se existem, na sua perspectiva, na perspectiva deles, são leis que foram criadas, são leis divinas. A epistemologia também é uma forma de lá chegar. E, portanto, esta também é uma perspectiva de que dizer, de alguma maneira, que a ciência se contrapõe, digamos, à religião também não será, hoje em dia, também um facto, enfim, de alguma forma definitivo. E que é que eu poderia também mais, de alguma maneira... Há muitos pensadores que dizem que a ciência também tem os seus dogmas. A ciência também tem os seus dogmas. Desde logo, um dogma fundamental é que não se pode provar nada a não ser a partir daquilo que já foi provado. E a pergunta é, então, e para fenómenos que não há explicação, onde é que nós os encaixamos? Bom, na Antiguidade sabemos que os colocávamos no ramo das bruxarias, dos esoterismos, isto tudo, não é? Coisas que depois, inclusivamente fenómenos que depois, já a posterior, a própria ciência veio a confirmar a sua própria existência. Não é? Mas estes dogmas na ciência também, há muito quem diga que eles existem. E, portanto, este também, quando nós dizemos que lutamos contra um certo dogmatismo, bom, não é só dogmatismo religioso, o dogmatismo em geral, inclusivamente também, se calhar, o dogmatismo científico. Eu acho que isto para provocações também já chegará, porque do ponto de vista da explicação daquilo que é o livre-pensamento, foi feito. Da sua parte foi, e muito bem feito. A separação entre a Igreja e o Estado, o positivismo, o humanismo. Bom, e naturalmente, digamos, o livre pensamento é essencialmente algo de profundamente humanista, não é? E, ao ser algo de profundamente humanista, enfim, é aquilo que se diz, que nada do que é humano nos deverá ser estranho.
devemos naturalmente, e pelo menos, enfim, perceber, digamos, os caminhos, não é, que a própria humanidade está a levar. A questão das fake news, dos boatos. Nós sabemos perfeitamente que em Portugal, não é, alguns dos pensadores da nossa República, a importância que davam à instrução. Porque se achava que a democracia e a República só era possível com uma forte opinião pública. E só a gente instruída consegue ler os livros, ter uma opinião. Não é? E todo o investimento que se dava exatamente na instrução, que se fez na instrução, visava exatamente criar, digamos, essa capacidade de criação da opinião, essa capacidade exatamente de perceber os princípios da República e de os defender. E eu, digamos, ficar-me por aqui, enfim, eu sei que fiz aqui algumas provocações e seria exatamente no sentido, se calhar, de generalizar a conversa e a discussão, que seria também bastante interessante. Disse.